Fala pessoal ligado no canal Thiago Parigiani, estejam todos a postos com os seus cintos afivelados, porque hoje vem bomba de novo. Nós vamos reagir a um vídeo que vocês aí do outro lado mandaram aqui pra gente em relação a um crime polêmico, um assassinato, uma simples morte natural. O que é que aconteceu no dia em que Clodovil Hernandes faleceu depois de ter sido eleito por voto popular e ter integrado ali o Congresso Nacional por um curto período, né? Não escondo de ninguém, votei sim em Clodovil, era um outsider, não era um insider, não estava dentro da política e não era nenhum palhaço, tinha critérios, era um cara politizado, era um sujeito crítico, né? E quando entrou lá continuou sendo combativo e de repente, do nada, né, Aura Blue, Clodovil Hernandes passou dessa para uma melhor. Isso deixou pontas abertas e muito obrigado a você que está colaborando com o nosso conteúdo, trazendo as pautas, trazendo os temas nos quais você quer que eu analise, que eu avalie, que eu dê a minha opinião jornalística, sem especular, sem fumaça, sem... Tô vendo canais aí usando vozes do além agora, eu nunca vi, né, o espírito de pessoas dando entrevista ao vivo, e a pessoa pergunta e vem um chat, aí ele legenda assim, ele falou isso. Então, isso é loucura, calma, né, vamos centrar as nossas atenções em conteúdos relevantes, como esse que eu trago aqui do Brasil Paralelo. Eles fizeram uma investigação completa em relação à morte do Clodovil. Recomendo para vocês o trabalho do Brasil Paralelo e vamos reagir ao vídeo que traz todas as informações e depoimentos, inclusive de quem era o homem que frequentou a casa do Clodovil dias ou horas antes dele vir a óbito. O que é que tem por trás disso? Será mais um crime político? A gente trouxe aqui o caso do Ulisses Guimarães, estamos aí em cima do caso Adélio Bispo, né? Temos o Teori Zavascki também, que foi quem faleceu para a entrada de Alexander de Moraes no poder, e agora a gente traz aí Clodovil Hernandes. Você vai participando, se inscreva no canal, deixa aqui o seu comentário, né? Ative aí o sininho das notificações, se inscreva aqui porque é muito importante e valide com o seu gostei, caso você esteja gostando desse conteúdo que a gente está trazendo. Vamos ao vídeo, a gente vem reagindo na sequência. Conversando com amigos e colegas aqui da empresa. Olha isso, presta atenção agora. A cozinheira foi uma das últimas pessoas a falar com Clodovil. A última conversa que tiveram foi no domingo, onde decidiram qual seria o cardápio do jantar que seria realizado na terça para o então presidente da Câmara, Michel Temer. O prato principal seria vitelo e a sobremesa, marrom glacê. Nunca comi marrom glacê. O que é marrom glacê? Doce de batata doce. É cobertura. Vitelo é novilho, boi jovem, assim, né? Sim. Mas marrom glacê não sei o que é. Não sabe, Boris, também? Boris, e aí? Ô meu. Isso aí é brincando. Vendi em latinha, que nem goiabada e marmelada. Marrom glacê não sabe, tu inventa qualquer coisa e a gente vai comprar. Faz dois são ignorantes mesmo. Porque eu falar, como eles não sabem. Sim. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas da manhã do dia 17 de março de 2009, olha isso. O marido da cozinheira, que também era funcionário da casa, entrou no quarto de Clodovil para levar a cachorrinha Castanhola para tomar um remédio. Quando abriu a porta, viu a cena. Clodovil estava caído no chão, com uma marca na testa, vomitado e desacordado. Para Renata, a queda não seria o suficiente para causar a marca na testa e os sangramentos. A cama não era alta e o tapete onde o Clodovil caiu era muito espesso. Tem fotos ali do local mesmo, no dia do crime, que mostram umas manchas de sangue no chão ali. Sim. Aí não sei se foi do dia, foi outras manchas de sangue, mas sim, tinha mancha de sangue de fato ali. Porque convenhamos que tu cair da cama, mesmo que tu, sei lá, se vire e caia de cabeça no chão. Não. Mas tem outra coisa que ela falou que também, a cama dele era bem baixa, eu já vi as fotos do quarto lá, a cama era bem baixa e o tapete que ele tinha do lado da cama era dessa grossura, era assim, alto. maciozão, assim, botava a mão e afundava, assim. Então é impossível ele ter tido um AVC, caído da cama e batido a cabeça. Impossível. Então... Nem ele batendo a cama, sei lá, num criado mudo do lado, faria tanto, porque até ia dar uma amortecida, né? Porque ele ia girar e baixa, não caía nem de frente, talvez, sei lá. Até hoje não acredita que a morte tenha sido causada por um AVC, como consta no atestado de óbito. Para mim, ele foi agredido, afirma Renata. Cara, é curioso que
essa empregada dele aí, que Pausa, trabalhou na pausa casa pra por mim. muitos... E aí vem o segundo problema de você ser uma pessoa solitária, sem gente que te ame de verdade, sem filhos, sem marido, no caso dele, ou sem esposa, no caso de quem for hétero. Ninguém vai brigar para descobrir. Ele era um alvo muito vulnerável. Né? Tinha muito mais inimigos na mídia do que amigos. Esse é o ponto. A gente não pode ser sozinho na vida. Se você quer ser combativo, eu trouxe até um trecho de uma fala sobre o bambu, né? Se você se sente vulnerável, você tem que se cercar de pessoas iguais a você para que você perca essa vulnerabilidade, para você ter força, né? E no caso dele faltou essa estratégia e ele foi entrar num meio muito inóspito, né? Muito inóspito, e continuou sendo do jeito que ele era. Isso foi o mérito e isso foi a dor do Clodovil. Vamos seguir. Anos, 6, se não me engano. Ela conheceu o Clodovil em Ubatuba mesmo, pedindo autógrafo para ele quando ela era criança. Então, em 1980, ela e a mãe dela pediram autógrafo para o Clodovil. Aí, muitos anos depois, em 2004, quando ela tinha aí já mais idade, sim, ela viu um anúncio no jornal de Ubatuba lá, preciso de, né, ajudante na casa, sim, cozinheira e tal. Uma vaga de trabalho na região. Faxineira 3 vezes por semana. Sim. O salário era de 400 por mês, pouco, né? Foi em 2004? Mas é pouco. Aí, cara, ela conversava bastante com o Clodovil, acho que caiu nas graças dele lá, realmente, sim, gostou da mulher bastante. E ele ensinou ela a cozinhar, por isso que ela se tornou cozinheira. Depois ela não sabia cozinhar, mas ele foi lá e ficavam testando receitas juntos e tiveram uma relação bem próxima. Sim, né? Sim. Então, acho que o que ela fala, assim, tem um fundo de verdade. Peso muito grande. Por ela ser tão próxima. Tem um peso. Ela gostava dele, né? Próprio. Isso. Havia mais uma pessoa na casa naquela noite. A cozinheira afirma ter visto uma pessoa saindo do quarto de Clodovil às 4 horas da manhã e que há chances dessa pessoa ter sido a responsável pelos ferimentos do estilista. Foi o fato dele ter descoberto que seus assessores estavam desviando as verbas do seu gabinete e que pretendia demitir todos e denunciar o esquema. Ele falou que temas aí que ele descobriu do gabinete dele, cara, que ele ia denunciar, que tinha deixado ele muito estressado. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. 2007 era muito jovem, o Brasil não era polarizado do jeito que é não, tá? A gente não tinha tanta psicose, que nem hoje o caso da Marielle, do Adélio. Quando aconteceu a morte do Clodovil, eu não me lembro de ter tido uma comoção em cima disso, não teve nada. Então, é muito mais grave o caso Clodovil, para se entender, na minha visão, do que o caso Marielle, sem querer desrespeitar aqui, não. A gente tá falando de morte do mesmo jeito. Uma foi assassinada no meio da rua. Ao que tudo indica aqui, né, jornalisticamente eu tenho que me blindar para não passar uma ideia errada para vocês, mas ao que tudo indica, a opinião da pessoa que mora na casa com ele, que tinha um carinho por ele, traz essa informação de que ele recebe uma visita e no outro dia é encontrado morto com um AVC. O Clodovil já tinha tido outros AVCs, mas AVC, para quem já teve parente que teve AVC, não dá hematoma, não dá galo. Não dá galo, o AVC é um acidente vascular cerebral, rompe uma arterinha lá dentro, morre, a pessoa fica intacta. Isso está muito mal explicado. E aí é o que eu falo. O Clodovil ele tinha muito mais inimigos do que amigos. E se teve uma pessoa que teve a pachorra de entrar na casa dele e ter cometido um assassinato, você imagina a pachorra que não teriam para impedir que a investigação fosse feita. O assessor decidiu se ia fazer os exames nele ou não. Não é o que eu estou falando, não tinha um filho, não tinha uma esposa, não tinha um marido no caso dele. Para falar, não, eu quero saber a verdade. Não teve esse clamor, essa revolta, essa sede de saber o que aconteceu ali. E olha, eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que eu não desacredito, é da palavra das pessoas humildes que nos cercam. E essa mulher não está mentindo. Você vê no semblante dela, quem conhece um pouquinho de programação neurolinguística, está vendo muita verdade no que ela fala ali para o apresentador Geraldo Luiz. Essa mulher não está mentindo. Essa mulher conhecia a casa, a pessoa que entrou ali talvez teve até um confronto corporal antes, por isso as coisas fora do lugar. Talvez uma tentativa de envenenamento, por que vômito?
ou às vezes com a dor da pancada, a gente sabe que quando a dor é extrema a pessoa vomita, talvez deram uma bela de uma cacetada na cabeça, e como eles falaram, a câmera baixa para cair, meter a cabeça no chão, e a pessoa sem reflexo poderia meter a cabeça direto no chão, mas a um ponto de se ensanguentar e morrer, e a própria médica falar que não teria sido um AVC, sim um traumatismo craniano. Tem coisa aí, hein? Tem coisa aí. E tal. Isso pode ter causado AVC, mas também como pode ter sido motivo para os funcionários quererem a morte do Clodovil. Sim. Pode ter sido. Talvez. Talvez. Quem sabe? Só que, cara, tem mais uma pessoa, uma celebridade, que denunciou que o Clodovil ele poderia, na verdade, ter sido morto e não sofrido um AVC. Ronaldo Esper. Né? Que foi ninguém nada menos que um amigo pessoal. Inimigo do Clodovil, chamado Ronaldo Esper. Outra pessoa próxima de Clodovil que afirma que ele foi assassinado foi o também estilista Ronaldo Esper. Você deu uma notícia, César, que você não percebeu. Sim. A redução do número de componentes do Congresso. Você sabe de quem era esse projeto? Não. Do Clodovil. E você sabe por que o Clodovil foi assassinado? Por causa desse projeto. Ele foi assassinado? Aí fica provado que nós, costureiros, não somos apenas futilidade. Agora vão levar o louro da vitória, depois que mataram o homem, com essa história aí, com a redução. Esse projeto era do Clodovil e por esse negócio ele foi sacrificado. Olha, e por falar em Clodovil, eu tenho certeza que ele adoraria ter feito esse vestido que a gente vai mostrar agora da Beyoncé. Você vê? Após a polêmica, jornalistas entraram em contato com o estilista. Não, isso é muito emblemático, cara. Você vê, né? O que era o temor da televisão vendida no passado. O governo no poder nessa ocasião era o governo esquerda, que sustentava os veículos de comunicação. Então, quando vai o Ronaldo Esper ali, que era também um cara bem desbocado como o Clodovil, no sentido de desbocado de falar o que pensa mesmo, vamos falar aqui do vestido e tarari, tarará, sabe, mudando de assunto. Cara, ele fez uma denúncia em rede nacional, TV aberta. O César Filho faz aquela cara de tipo, nossa, que papo de louco. Foi isso que aconteceu com o Clodovil. Por isso que não investigaram a morte do homem. Por isso que não investigaram. Muito mais do que qualquer acidente de avião. Isso aqui tá descaradamente muito mais suspeito. Que explicou o que disse ao vivo no programa. Esper afirmou que Clodovil era muito inteligente e que os outros deputados não estavam aceitando uma bicha inteligente. E que seu projeto para a redução do número de congressistas estava incomodando muita gente. E por isso, resolveram assassinar Clodovil e enterrar o projeto. Esper afirmou que um derrame cerebral sai sangue, mas não afunda o crânio. A cena do crime foi toda modificada. A empregada sabe, todo mundo sabe. Cadê o dinheiro do Clodovil? A empregada do Clodovil é testemunha que o corpo foi removido e trazido de volta, que o boletim de ocorrência tinha sumido. Ainda no final da conversa, concluiu que há várias versões para a morte do Clodovil. Eu aceito a versão de um garoto de programa que foi usado por um político para matar ele. Eu acho que muita gente que me encontra na rua falou, Ronaldo, eu nunca pensei. Depois que você falou, eu comecei a pensar. Nunca pensei, você realmente. Nunca pensou? Nunca pensei. Porque ele vivia com problema de pressão alta, a AVC era uma possibilidade mesmo, né? Ter um AVC, cair da cama, bater a cabeça, eu perdi minha sogra dessa maneira. Mas a sua sogra estava numa cama de 40 centímetros, com um carpete de 20, cama normal, de 20 de altura. Não, carpete de 20 não tinha, carpete com de 20 certeza. de altura, 40, tudo macio, como o Clodovil gostava. 40 centímetros. E afundamento craniano. Dá o quê, Ronaldo? Isso aqui é a altura desse sofá, mais ou menos? 40, acho que é isso, mas fora o tapete. Fora né? o tapete. Tem mais uma coisa. Não tinha e afundamento craniano? Isso consta no atestado, é isso? É o que consta, não parece, né? Agora, com afundamento craniano... Em outra oportunidade, o estilista afirma ter recebido uma ligação que o fez temer por sua vida. Ronaldo Esper já havia anunciado em seu canal no YouTube que faria uma participação especial em um filme sobre a morte de Clodovil. Mas em uma live no dia 22 de maio, revelou que recebeu um telefonema que o fez desistir do projeto. Recebi o telefonema de uma pessoa e é um negócio perigoso. Não vou não. Aí tem máfia, a máfia do mal. Numa dessas ele só ficou com medo de processo e meteu esse louco aí. Digamos
O Ronaldo Esper. Desculpa. Digamos que o Ronaldo Esper ele é um cara que busca holofotes, talvez. Exatamente. Mas ele trouxe uma informação aqui que eu não sei se a gente tem aí, se é verdade ou não, de que, de fato, um AVC pode sair sangue, mas não afunda o crânio. Exato. Né? E ele cair um tombo da cama, eu acho que também não afundaria. A morte do Clodovil ela é mal explicada mesmo, porque a gente não tem autópsia, eu não conheço autópsia pelo menos. Sim. Existe esse afundamento no crânio aí que foi relatado pela empregada e pelo marido dela lá, que assistiram, pegaram ele, né? Sim. Na manhã aquela. E realmente não se justifica, cara. Um hematoma na testa. Eu acho bem pouco provável. Ela disse que tem marcas no braço também dele, assim, como se alguém estivesse segurando ele e tal. A questão ele até trouxe a questão do garoto de programa e tal. Sim. Talvez o garoto de programa tenha batido na cabeça dele. O garoto de programa estava envolvido em alguma coisa, foi contratado. Não, tá aí tudo bem, podemos, mas, tipo, realmente um tombo da cama... Não. Não, complicado, né? Tá. Aí, cara, tem dois vídeos aqui que é um dos biógrafos do Clodovil, que ele fala dessas ameaças que ele estava sofrendo, que ele realmente estava sofrendo ameaças, que tinha pessoas que estavam mexendo nos remédios dele para mudar, fazer ele dormir durante o dia e ficar acordado de noite. Então o biógrafo ele não descarta o assassinato, sim, mas não descarta o AVC também. Sim. Então podem ter tentado matar o Clodovil e essas tentativas podem ter causado AVC. É isso que ele fala. Sim. Que coisa, hein, gente? Em 17 de março de 2009, morria Clodovil Hernandes. Não teve filhos e não nomeou herdeiros para sua herança. Em seu testamento, o estilista, apresentador e deputado federal propôs a criação da Fundação Isabel Hernandes, em homenagem à sua mãe, que teria como sede a mansão de Clodovil em Ubatuba. Dentro da casa, haveria um orfanato que abrigaria apenas meninas, onde elas receberiam comida, abrigo e seriam capacitadas para o mercado de trabalho. Mas por dificuldades financeiras e judiciais, o sonho de Clodovil não foi realizado. O processo de inventário continuou em andamento devido à alegação de um dos funcionários da casa, que afirma que tinha uma união estável com Clodovil. Construído em um local privilegiado em cima de um morro, o imóvel de quase 5.000 metros quadrados era exótico como seu dono. 12 banheiros, piscina, hidromassagem, sauna, lago, capela, além de um vaso sanitário ao ar livre com vista para o mar e passagens secretas. Palco de festas requintadas. 12 anos depois da morte de Clodovil, a mansão se encontra abandonada e tomada pelo matagal. Clodovil chegou a viver no local com 6 empregados, um mordomo, uma arrumadeira, 2 jardineiros, um segurança e uma pessoa que cuidava dos 14 cachorros da raça Pug. 14 Pugs. Mafalda não é um Pug? Não, a Mafalda é um bulldog francês. E eu já não aguento, imagina 14. Após a morte de Clodovil, a mansão nunca mais foi habitada. As deteriorações e infiltrações afastaram possíveis interessados. Estimado em 1,5 milhão de reais, o imóvel já desvalorizou mais de 40%. Não houve compradores nos 2 primeiros leilões, e em 2019, a casa foi arrematada por 750 mil reais. Mas o comprador desistiu e pediu na justiça o dinheiro de volta. A advogada de Clodovil, Maria Hebe Queiroz, comentou sobre o seu testamento e sua intenção de criar a Casa Clô. Em entrevista, a advogada disse que Clodovil não deixou nenhum bem e passava por dificuldades financeiras. Seu salário era reduzido pela metade em função de pagamentos de empréstimo consignado em folha, e que, após feitos os cálculos, ele havia deixado mais dívidas do que bens. Ele não tinha nada. O Clodovil gastava muito. Ele dizia que não tinha juízo. Ele sempre foi descontrolado. Se ele não tivesse ficado doente, talvez já tivesse criado a instituição, disse Maria Hebe. A advogada afirmou que conhecia Clodovil desde 2004 e que ele não tinha contato com nenhum parente. Em 27 de março de 2009, 10 dias depois da sua morte, 3 de seus projetos foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça em sua homenagem. A obrigatoriedade das escolas divulgarem a lista de material escolar 45 dias antes da data final para a matrícula,
a criação do Dia da Mãe Adotiva, uma homenagem à sua mãe adotiva Isabel Hernandes, e a obrigatoriedade da menção dos nomes dos dubladores nos créditos das obras audiovisuais dos quais eles tenham participado. Pegaram os projetos no saquinho dele e aprovaram para dizer. Humildemente, uma família muito pobre, a obedecer à família e saber a importância que a família tem na casa. É evidente que se eu quisesse ter constituído uma família, eu teria constituído, mas eu nunca enganaria uma mulher, porque depois eu me dei conta de que eu vim ao mundo para enfrentar a mulher. Essa é a minha missão e foi por isso que eu me tornei vitorioso. Porque eu descobri mais tarde que a mulher é a representação máxima de Deus no mundo, porque ela simboliza a beleza. Não há como contrariar isso. Mesmo porque vocês estão aplaudindo a mãe de vocês, porque nenhum de nós teria nascido se não houver a mãe. Então eu não sei porque esta luta para provar o quê, se nós somos filhos de heterossexuais. Eu não pedi para ser nada. Eu não permito esse assunto comigo, porque esse assunto nenhum ser humano tem o direito de falar comigo. E se puser o dedo no meu nariz, eu mordo o dedo. Todo mundo já sabe disso. Porque esse assunto eu estou guardando para Deus, porque Ele me explicará com certeza. Agora, como explicou para Leonardo da Vinci, para Garcia Lorca, para Gore Vidro, para Santos Dumont, para toda essa gente que, embora com uma preferência sexual, foram gênios no mundo, mas que não sabiam que isso acontecia. Agora, nós temos uma pretensa liberdade que nos permite falar diante de todo mundo, mas isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. Essa parada aqui, por exemplo, eu nunca iria a ela, e as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. Eu tenho orgulho de ser o que eu sou. Bom, tá aí então o caso do Clodovil Hernandes. Duas teorias: ou ele sofreu um AVC aí devido pelas perseguições que ele havia sofrido, da descoberta que estavam roubando ele e o gabinete dele, desviando dinheiro. Ele já tinha problemas de saúde, já tinha sofrido um AVC anteriormente. Sim. Então tudo isso pode ter ajudado a ter mais um AVC, que dessa vez foi fatal. Pode. Ou segundo o biógrafo dele e a própria cozinheira que trabalhava com ele pode ter sido assassinado, né, por uma pessoa que estava se relacionando com ele na noite anterior, que saiu da casa às 4 da manhã. Quando ela chegou lá, ela viu uma marca, um hematoma na cabeça, sangramento, coisa que não é comum no AVC, né? Sangrar para fora da cabeça, assim, hematoma. Então, tem essa situação do possível assassinato. Ronaldo Esper também falou. Ronaldo Esper não deu nenhuma evidência sobre nada. Sim. Ele só falou que, pela lei, aquela de reduzir os deputados, que obviamente ia incomodar muita gente, porque, né, sabe como é que funciona a política brasileira. Isso. Mas, cara, bem interessante essa história do Clodovil. Eu nem sonhava que existia a possibilidade de ser, tipo, um assassinato. Sim. Tem alguns pontos estranhos aí, né, de fato. O fato dele ter caído da cama e aí, vamos dizer assim, isso ter causado o AVC, caiu da cama e morreu, mas, tipo, aí, como é que justifica toda a quantidade de sangue, o afundamento do crânio, convenhamos, tu cair da cama, pode ser a cama, talvez um beliche, acho que não dá esse problema todo. Era um tapete fofo embaixo. Sabe? Então fica estranho. Tinha uma pessoa, de fato, antes com ele na noite. Sim. Minimamente esquisito. E foi só, pelo que eu entendi, que foi só 2 anos depois, né, dele ter ganhado a eleição. Sim, ele foi em 2006 e morreu em 2009. 2006. Começou em 2007 no mandato. Sim. Acontece no final do ano. 2007 ele começou, morreu em 2009. Dá pra dizer que ele estava incomodando muita gente com as posições políticas dele. Ele, por ser uma pessoa homossexual e ser contra todas as pautas. Exatamente. E, inclusive, ter posições reacionárias e conservadoras, em certo ponto, assim, né? Bom, qualquer uma das duas possibilidades são bem possíveis, mas há pontos a ser questionados aí, né? Tipo, pra mim, essa questão da quantidade de sangue, o crânio ter sido afundado, ele ter marcas no corpo, fica meio assim. Sim. Vai, as marcas do corpo, vamos lá, tentar aqui trazer uma explicação. Ele tava com um cara lá, um garoto de programa, o cara deixou marca nele, mas tá, tudo bem. E aí, caiu da cama, bateu a cabeça ao ponto de afundar o crânio? Uhum. Não, né? Suspeito, minimamente suspeito. Deixa eu para o público, então, decidir o que vocês acharam, se a teoria primeira ou a segunda é mais provável. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso e também deixem sugestões de casos para a gente investigar. Menos a facada do Bolsonaro. A morte da Marielle. Eu já entendi que vocês querem esse caso. A gente vai fazer um dia, mas... Morte da Marielle também? Morte da Marielle também. Óbvio. Então esse não precisa pedir mais. Tá anotado. Não, não precisa mais pedir esses dois. Tá anotado. A gente sabe. Então, pessoal, na próxima semana, um novo caso e um novo mistério. Até a próxima. Muito bom, muito bom. A gente deixa
eles falarem, né? Mesmo porque a gente está aqui repercutindo, então respeitando o conteúdo que a gente está reagindo. Agora, uma coisa não foi dita. Quem era o homem? E esse cara tem que ser interrogado. E o que ele disse no interrogatório, se teve? A gente vai atrás dessa verdade. Eu quero saber quem é o homem que frequentou a casa, que a empregada viu por mais de 8 vezes lá. Ok, é um garoto de programa, ok, mas vamos falar. O que aconteceu? Você saiu, ele já tinha caído? Você saiu do quarto porque ele caiu ou você saiu antes dele cair? Pô, o cara tem um hematoma na cabeça. Tem 15 anos que aconteceu isso. Tá em tempo de exumar, né? Dá para exumar. O crânio não cicatriza. Se tem um hematoma no crânio, isso vai confirmar. AVC nenhum explode de dentro para fora. Tá fácil, hein? É só querer, né? O que você acha? Deixa aí para mim no seu comentário. Deixa a sua indicação também. Faça como eles pediram aí. Indique os casos, menos a facada, menos a Marielle, que a gente já tá por dentro dos dois. A Marielle praticamente resolvida, a questão do Rony Lessa. E o caso do Bolsonaro a gente vai estar sempre em cima, tá bom? Faça como os nossos governantes, pense apenas em você, se estamos aqui por você. Esteja aí por nós.